Faz parte da mudança do padrão produtivo local. Você voltar a ter um vetor de industrialização mais forte, você provavelmente vai querer chegar mais perto do rio Ivaí, para poder se livrar do problema da poluição. Não vai insistir na mesma estratégia de ficar do lado do divisor. Já que você vai ter uma industrialização, vamos para onde ela pode acontecer sem mais prejuízos ambientais. Então, existe essa possibilidade aqui de você vir mais para o sul. Mas qual é o tamanho desse trajeto? Assim, São Sul, quanto dá isso? Eu estou falando mais ou menos do mesmo tamanho. Tudo aqui tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? Porque a região não é tão grande. Isso aqui, eu acho que chega tem um problema de desnível, né? E aí você vai para 130 quilômetros, 150 quilômetros. Mas não é a diferença entre as alternativas que vai fazer a escolha. Provavelmente é a diferença entre essas alternativas mais caro. Vir mais para o oeste, que daí é uma linha reta dentro de São Paulo, de panorama, né? Vem de São Paulo numa linha reta, ou ele tem que desviar um pouco para leste. Aí para Ferrovia Norte-Sul é mais caro. Também vamos ver. A região aqui seria muito mais produtivo também. Como é que é? Seria mais caro o investimento, mas o faturamento depois seria maior, porque a região aqui é mais produtiva. Não, você ganha um metrô. Ganha um metrô em Mas no fundo já foi feito estudo de viabilidade que o traçado atual, a linha atual dessa pistola métrica que tem na região, ela não pode ser utilizada, ela está sucateada a ponto de que não faz sentido utilizar ela no transporte de passageiros sobre trilhos. Você pode sim utilizar a mesma faixa de domínio, criando uma linha paralela, um promete de concreto, uma estrutura, uma linha nova, e a disponibilidade de área do traçado todo para que isso aconteça. Você está dizendo para ter carga e passageiro. Exatamente. Essa é a alternativa que vem sendo estudada há mais de 10 anos, né? Até porque a passagem, esse traçado, claro, pode atrapalhar algum município ou outro, mas todo mundo tem um consenso também de que é melhor ter uma ferrovia ali do que não ter nada. Né? Porque a ferrovia traz desenvolvimento, ela está ajudando na logística, ela conecta a gente ao Porto de Paranaguá, né? Mesmo que não é a forma mais eficiente, mas é uma alternativa além da estrada. Então, ela é importante, a leitura que os setores econômicos aqui fazem, que é o que eu venho ouvindo há mais de 10 anos, é isso. Sim, e tem uma história sobre isso também, pode conversar. A conexão ferroviária com o Porto Paranaguá é extremamente importante, foi muito importante desde os anos 70, que foi completado. O Porto do Paranaguá dobrou a carga só no ano da inauguração. Mas depois a gente perde, eu vou descer um pouco mais em detalhe sobre isso. Só quero terminar isso aqui. Já estamos chegando no fim. Então, nós temos diversos cenários. Eu queria deixar claro aqui que nós não estamos trabalhando com cenários desejáveis. Né? Nós estamos trabalhando com quais as alternativas que podem acontecer. O que vocês vão ver aqui não é o melhor, é o que pode vir a acontecer. Nós temos 3 cenários. Qualquer um dos 3 pode acontecer. Desejável depende. Pode ser bom para um, pode ser desejável para um e pode não ser desejável para outro. Então nós não trabalhamos com isso. Nós vamos trabalhar com objetivos desejáveis. Objetivos desejáveis. Os cenários que a gente trabalhou articularam todos esses elementos que eu listei para vocês aqui, até essa parte. E as estratégias territoriais são diferentes nos 3 cenários. E temos que produzir ao final e ao fim e ao cabo dessa história toda uma visão de futuro, que é o que a gente vai caminhar daqui para frente. Qual é a visão de futuro? Qual é a visão de futuro de vocês? Como é que vocês vão trabalhar com esses 3 cenários? Vamos entregar os cenários. Vocês vão ter que articular os cenários. Não é mais um exercício de gestão. É uma coisa que vocês vão ter que fazer internamente daqui para frente. O cenário desejável é uma coisa muito mais para objetivos desejáveis, como você falou. Talvez a ferrovia não seja assim. Talvez o objetivo seja um aumento do faturamento de Maringá, ou de Londrina, ou de alguém no meio do caminho. E uma negociação, como vocês já articularam aqui. Claro que vai ter negociação. Claro que vai ter negociação entre os municípios. Claro que vai ter um tomar lá da cá, porque as estratégias territoriais implicam nessas coisas. Vocês vão ter que articular
setores da região aqui que nunca foram articulados, tipo as margens do rio Ivaí, que é mais ou menos uma coisa assim que ninguém está articulando faz tempo. Então, nós temos 3 cenários aqui. Cenário 1 é o cenário tendencial. É aquilo que, se a gente não fizer nada, é o que vai continuar acontecendo. Né? O cenário 2 a gente chamou de agronegócios inteligentes. E o cenário 3 é chamado de gestão territorial. Que esses 3 nomes caracterizam 3 atitudes totalmente diferentes quanto à gestão territorial da região. E aqui estão as diversas dimensões, né, que eu vinha falando. Dimensão econômica, territorial, ambiental, demográfica, logística e urbanística. Como é que esses cenários articulam essas diversas variáveis? Então vamos lá. Cenário tendencial. No cenário tendencial, você continua com a agroindústria com a base atual monocultura. Nós temos aquela mesma paisagem. Vamos produzir soja, soja, soja. Milho, milho. Trigo, trigo, onde tem trigo. Mas é a base monocultural. A estrutura econômica dessa produção está lá nas cooperativas. O financiamento é feito por elas, a organização é feita por elas, a comercialização é feita por elas. Ou pelas grandes agroindústrias que tem. Esse é o panorama que nós temos hoje. Nós não vamos falar de uma diferenciação de produtos, porque a hora de falar de uma diferenciação de produtos, essa estrutura muda. Então, o tendencial é com a mesma estrutura de produção. Agronegócios inteligentes é uma coisa, nessa dimensão econômica, ele tem uma característica diferente. Ele começa a entrar em produção diferenciada. Você não tem soja, você tem soja A, soja B. O que é um problema muito grande para o processo produtivo atual. Veja o que foi lá dos estrangeiros. Né? Nós temos como fazer... Existe um potencial de diversificação? Existe, porque existe inteligência aqui. Mas nós conseguimos fazer isso transformar num potencial de competitividade? Existe a possibilidade, é um cenário possível. Todo esse investimento em tecnologia que a gente está conversando aqui e que está sendo desenvolvido pelos centros de pesquisa, inclusive essa universidade, isso pode ser posto a favor para fazer girar esse negócio num outro nível de produção agroindustrial. E um terceiro aqui, isso é um potencial que vai começar a ser explorado, mas você pode apostar nisso, que é o terceiro cenário, que é o de gestão territorial. Isso seria, neste cenário, efetivamente um vetor de desenvolvimento. Esse investimento tecnológico é visto como um vetor de desenvolvimento. É diferente de uma simples evolução do negócio. Ele troca de patamar. Ele troca de escala. Um novo patamar produtivo. Então, no cenário 2 ele é mais inteligente, mas no cenário 3 é outro patamar de produção. Você vai ter uma integração industrial com Telêmaco Borba, ou com as fábricas de papel de Telêmaco Borba. Você vai ter a possibilidade de começar a desenvolver um reflorestamento econômico aqui. Você vai mudar o uso do solo, etc, etc. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Territorialmente. Cenário 1 tendencial, o que você tem? Hoje você tem 3 núcleos. Núcleo que a gente chama aqui é núcleos urbanos centrais. Nós temos 3 núcleos urbanos centrais. Londrina, Apucarana, Maringá. E cidades satélites. Vocês têm esses 3 núcleos e cidades satélites. Isso continuaria no cenário tendencial da mesma forma. Conurbação, movimentos pendulares, etc. Está tudo descrito no relatório. No agronegócio inteligente, para que surja esse potencial, ele comece a se desenvolver, você tem um outro arranjo. Você tem um arranjo em rede, que são as novas redes, as redes de influência. Você não se prende tanto na articulação intermunicipal. Você tem organismos que fazem essa conexão supramunicipal. A Agência Terra Roxa é um exemplo desse negócio. É uma conexão supramunicipal. Ela não se prende na divisão metropolitana. Ela age em outras áreas. Algumas dessas empresas que tem aí na área do setor do agronegócio também estão fazendo isso, principalmente os chineses.
Veja o setor elétrico, você vai entender como é que eles operam em rede. E por falar em setor elétrico, está aí, né, o que nós temos aí hoje? O que nós temos é uma agricultura que exporta soja basicamente para a China. A hidrelétrica de Capivara, que é onde gera energia para a região, é também dos chineses. E se por acaso ele começar a usar água naquela região, também vai ser dos chineses. Então, se prepare, eu diria, pare de estudar inglês, vai estudar chinês. Vai estudar mandarim, que é mais importante. Esses são os teus companheiros de negócio.